Oi, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga e vocês estão no Vida de Crianças. E no vídeo de hoje eu vou falar para as famílias que têm os cuidados da criança dividido entre pais e avós. Bem, primeiro vamos perceber que a figura do avô e da avó de hoje em dia é bem diferente de como era antigamente. O aumento da expectativa e da qualidade de vida tem feito com que os avós sejam cada vez mais jovens. Então aquela visão que a gente tinha da avó tricotando, do avô fazendo palavra cruzada, talvez tenha uma maior referência para os bisavós dos nossos filhos do que para os avós propriamente ditos. Associado a isso, a gente tem um ritmo de vida diferente, que exige que pais e mães trabalhem fora. E com isso, ficam mais ausentes e precisam terceirizar os cuidados dessa criança. E aí vem o momento de fazer uma escolha. E cada escolha vai trazer o seu custo. Vocês podem optar em manter a criança, os cuidados dessa criança, com uma creche, escola ou uma babá. E diante dessa terceirização de serviço, vai ser mais fácil fazer exigências e se certificar de que o que você quer que aconteça exista, seja aplicado. Em contrapartida, não vai ter certeza sobre o quão bem essa criança vai estar sendo cuidada, se ela vai estar tendo os cuidados físicos e afetivos tão importantes nesse desenvolvimento da primeira infância. E a segunda escolha, que algumas famílias têm o privilégio e o prazer de fazer, é contar com os cuidados dos avós. E que também tem o seu custo, na medida em que eles não são funcionários dessa família e que vô e vó, mesmo num papel que teoricamente já tem experiência, são papéis distintos. Então você percebeu? Qualquer uma da escolha que você fizer vai ter um custo. O que não pode é que você queira transformar os seus pais ou seu sogro, a sua sogra, os avós dessa criança num funcionário perfeito, em que você faz exigências e determina que regras sejam mantidas, que inclusive apliquem coisas que talvez em casa você sequer conseguiria fazer. O papel de vô e vó é distinto e os avós e avós precisam entender o seguinte, que a intensidade dessa convivência, o quanto esse neto convive com eles, é que deveria determinar o quão permissivos eles podem ser. Deixa eu explicar melhor. Se é um avô ou uma avó de final de semana, por exemplo, tá tudo bem fazer todas as vontades, dar doce todos os dias, deixar dormir tarde, comandar a programação da televisão, enfim. O contato é curto, é esporádico, tudo bem ser intenso e disfuncional. O problema tá quando esses avós compartilham os cuidados diários e aí essa permissividade, essa ausência de regras gera muito conflito e são os conflitos que são prejudiciais no desenvolvimento da criança. As crianças, elas sabem bem lidar com essas divergências. Na casa da mãe é de um jeito, na casa da avó é de outro, na casa do pai, se o casal for separado, ela sabe lidar com essa diferença de contexto, desde que não seja rotineiro. Se ela fica muito tempo na casa da avó e as coisas funcionam daquele jeito, existe uma tendência a incorporar aquilo como um padrão. O que de fato ela não sabe lidar bem é quando essas divergências viram conflitos, quando os pais e os avós passam a discutir e colocam isso na frente da criança como um problema. Então é muito importante esse diálogo entre os avós e os pais, para que as regras fiquem determinadas e que os avós criem as suas próprias regras na casa deles, que o funcionamento se dê daquele jeito, é um direito deles. Em relação a muitas outras coisas, a palavra final deve ser dos pais, porque são os pais os responsáveis pela educação desse filho. E aí é onde muitos pais falham, inclusive. Os pais querem que eles sejam também os responsáveis pela educação. E os nossos pais já nos criaram, já fizeram esse papel chato de colocar limites e se preocupar em criar boas pessoas para o futuro. Eles já fizeram, já viveram isso conosco. Talvez eles queiram viver o outro lado com os netos, a liberdade e o prazer de curtir sem se preocupar em educar, criar e impor limites.
Entendam que diferentes casas podem sim ter diferentes regras. O que não pode é não haver regras. Vocês podem tentar trabalhar como um time. A criança só tende a ganhar, porque vô e vó tem um mundo de possibilidades, de vivências afetivas que são de grande importância para a criança. Ela vai ganhar muito, muito mesmo. E você e a gente, porque eu me incluo totalmente nisso, a gente também ganha o sossego e a paz de saber que os nossos filhos estão sendo bem cuidados. Cuidados com um amor que a gente tem certeza que na nossa ausência está sendo completamente mantido. Então agora eu quero falar com você, vô ou vó que está me ouvindo e que compartilhe os cuidados dessa criança com os pais. Se você costuma ficar com a criança só nos finais de semana ou esporadicamente, tá tudo bem tocar o terror. Tá tudo bem dar doce, não cuidar do horário de dormir, enfim. Vocês estão convivendo em momentos que são muito peculiares. Mas se você é vô e vó e que está compartilhando com frequência os cuidados dessa criança, vocês são sim parceiros e responsáveis em também colocar limites. Sejam parceiros, deixe que a palavra final também seja dos pais. E se você é mãe ou pai e está me ouvindo e tem o privilégio de contar com esse contato próximo, essa convivência contínua e constante dos avós com a criança, eu sei que vão haver momentos de desgastes, em que vô e vó mimam demais, que fazem coisas que a gente não gosta. Eu entendo, eu sei como é. Mas a paz que a gente tem em deixar um filho com os avós e não se questionar em nenhum minuto do dia se ele está sendo bem cuidado, não tem preço. Obrigada por ter me ouvido. Compartilhe esse vídeo com outras famílias que têm ou não a presença dos avós. Dizem que vó e vô é mãe com açúcar e eu acredito muito nisso. Muito obrigada e até a próxima!